Empresário, você sabia que a sua empresa pode sair do Simples Nacional porque você está faturando demais? Pois é, o Simples Nacional tem um limite de faturamento e também um sublimite. E eu tô aqui para te explicar melhor o que são eles. Para me ajudar nessa missão, fiz aqui alguns slides também. Então, para início de conversa, o que é o Simples Nacional? Basicamente, é um regime tributário especial para pequenas e médias empresas. Para fazer sua adesão, a empresa precisa estar em dia com os órgãos competentes, municipal, federal e estadual. Não pode ter nenhuma atividade impeditiva do regime, nem ter um tipo societário que a exclua dele. E uma das coisas importantes, principalmente para esse nosso vídeo, tem que ter tido uma receita no ano anterior menor de 4 milhões e 800. Um dos maiores benefícios desse regime é que todos os impostos federais, municipais, estaduais estão juntos numa única guia, facilitando demais a vida do empresário, principalmente aqueles que não têm o financeiro para ajudar a lembrar de todos os vencimentos de cada imposto. Mas, a partir do momento que a empresa atinge o primeiro sublimite do Simples Nacional, que é de 3 milhões e 600, ela já periga ter que pagar o imposto do ICMS, se a empresa vender mercadorias, ou do ISS, se ela for prestadora de serviço, por fora da guia unificada do Simples Nacional. Mas não é a partir do momento que a empresa, na receita dos últimos 12 meses, fatura 3 milhões e 600, acumula os 3 milhões e 600, que ela paga essa guia por fora. A guia por fora é paga a partir do momento que a receita bruta dos últimos 12 meses chega a 4 milhões e 320, ou seja, 20% a mais dos 3 milhões e 600. Então, a partir desse momento, a sua empresa começa a ter uma guia a mais para pagar na data de vencimento de cada imposto, ou seja, municipal ou estadual. A gente está falando aqui da apuração geral do imposto, tá? Porque o Simples Nacional, se você tiver ISS de tomador a pagar, você vai pagar normalmente, independente do ISS já estar na sua guia. Ou se você tiver o ICMS, você paga o diferencial da alíquota quando compra mercadoria de outro estado, independente da apuração geral. A gente está falando aqui da apuração geral do imposto da sua empresa, das suas receitas. Então, compreendido essa parte do sublimite, quando chega em 4 milhões e 320, você ganha uma guia a mais para pagar, porque está faturando mais que o sublimite do Simples. E aí, vamos dizer que graças a Deus você ainda está faturando mais que os 4 milhões e 300. Então, você chega ao limite do Simples Nacional, que são os 4 milhões e 800. Isso daí a gente fala em receita dos últimos 12 meses e também receita bruta anual. A partir do ano seguinte, você já não pode mais ser do Simples Nacional, porque você vai ter uma receita bruta anual acima de 4 milhões e 800. Esse direito de estar no Simples já foi lhe tirado. Então, independente de você faturar mais ou menos que isso daí, próximo ano você já vai ter que começar a pensar no planejamento tributário para a sua atividade no lucro presumido. Mas vamos dizer que passei dos 4 milhões e 800, estou faturando aí 5 milhões. Posso continuar no Simples? Como é que funciona? Então, você pode continuar até 5 milhões e 700 mil no ano. Então, se você chegar em dezembro, 31 de dezembro, e tiver faturado só 5 milhões e 500, você vai ficar, no caso, o ano inteiro, pagando, a partir do momento que ultrapassou o sublimite, você vai estar pagando a guia dos impostos federais na guia única do Simples e a guia complementar do ICMS ou ISS, normalmente. Mas, se antes do final do ano
você chegar em 5.760.000, ou ultrapassar esse valor, ultrapassando esse valor, você vai ter que pedir a exclusão do Simples Nacional, porque você passou de 20% do limite geral. Vamos dizer que em outubro você chegue a faturar 5.900.000. Então, em novembro você já vai ter que fazer a sua exclusão e começar a tributar as suas receitas de novembro e dezembro pelo lucro presumido, que normalmente é o regime posterior ao Simples Nacional. Os valores que eu estou apresentando aqui são proporcionais a uma empresa que já tem mais de um ano de atividade. Se for o seu primeiro ano de atividade, esses valores são todos proporcionais. Por exemplo, você abriu a empresa em julho, então você tem que pegar os 4.800.000 e 5.760.000 que eu falei aqui e dividir pela proporção de meses que a sua empresa existe, tá? Essa questão da proporção, ela existe até para você calcular a primeira alíquota, a primeira faixa que você vai pagar no Simples. Isso daí já é uma outra complexidade, mas se você quiser alguma ajuda, precisar de algum suporte, nossa assessoria está aqui disponível. Você pode colocar aqui no comentário e a gente vai te responder, ou entrar em contato com a gente no número que eu vou colocar na descrição e vamos poder lhe ajudar. Mas estou explicando aqui essa questão do limite e sublimite, espero que vocês tenham compreendido, mas eu quero ressaltar que você chegar no limite não é para ser seu limitador da empresa. O limite é um limite do Simples Nacional. Você vai pular a fase, vai para uma outra faixa, vai para um outro regime tributário que muitas vezes pode ser até mais benéfico para você. Não vai dar para ver aqui a tabela, mas é uma orientação para mim até. Porque assim, no Simples Nacional, a sua empresa vai ser tributada por algum anexo. Então, vamos dizer que eu sou do comércio, vou ser tributada pelo anexo primeiro. E aí, esse anexo começa tributando no alíquota de 4%. Se eu cheguei no primeiro sublimite, a minha alíquota já vai subir para cerca de 18%. No lucro presumido, a alíquota chega a 18%? Não chega, na verdade, a 18%. Você paga menos que isso. Você passando disso, a alíquota é 19%. Tem um valor a deduzir, não é essa alíquota cheia, mas esse é só um exemplo para você ver que chega numa alíquota maior do que você pagaria normalmente. Para o setor de prestação de serviços, o valor é ainda mais gritante, de certa forma, porque no lucro presumido, o setor de serviços paga cerca de 16,33%. Já no Simples Nacional, a última faixa, depois de você passar do sublimite e estar pagando o ISS por fora, a última faixa, a alíquota é de 33%. Obviamente, tem o valor a deduzir de 648.000 do montante geral, mas há uma alíquota bem expressiva. Então, muito provavelmente, estar no Simples Nacional já não é mais tão vantajoso para a empresa. Por isso que é importante até aproveitar essa época de final de ano, quando você pode fazer a adesão de um outro regime tributário, fazer uma análise se o regime tributário que a sua empresa está hoje é benéfico ou não. Se você está pagando o mínimo de imposto possível ou se você está pagando muito, basicamente porque quer ter o benefício de ter tudo numa guia só. Às vezes não é válido para sua empresa. E aí, se você está na dúvida em relação a isso, se você não sabe se está pagando bem os impostos, se poderia estar pagando menos, conta com a RC, a gente está aqui junto para te ajudar a entender os regimes tributários do Brasil e planejar contigo como é que vai ser teu 2024. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, vai ser um prazer te atender.